Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Mais Saúde está no ar, aqui na tela da NTV, para você que acompanha aí do outro lado na sua televisão, através do canal 8.1 Digital. Estamos também na plataforma do Facebook, no nosso site, nos nossos canais na internet. Fique à vontade para você participar com a gente. O Mais Saúde de hoje está para lá de especial. E aqui você já sabe, você é o nosso convidado, o consultório está aberto e a consulta é grátis. Você participa com a gente através do WhatsApp que está aí na sua tela, 999 47 45 15. Assuntos e temas importantes levando informação e qualidade de vida para você. Vamos bater um papo na primeira parte do nosso programa com ele, requisitado. O pessoal adora quando fala o nome dele, ele vem participar com a gente. E você pode estar participando e conversando direto com o Dr. Flávio Rodrigues, que é neuropediatra. Doutor, prazer recebê-lo aqui no Mais Saúde. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para esclarecer as dúvidas. Estou aqui representando o Hospital Actual, dentre várias especialidades do corpo clínico. Espero compartilhar conhecimento de qualidade para vocês. E numa especialidade que está super em alta, né? E o Actual Hospital sempre contribuindo para levar informação, qualidade de vida e tirar as dúvidas do pessoal de casa, que é o autismo, né? O doutor que lida ali todos os dias no seu consultório. É um assunto que está super em alta. Vamos explicar para o pessoal de casa o que é o autismo. Bom, o transtorno do espectro autista é um transtorno que pode levar comprometimento desde os primeiros anos de vida, sendo ele atraso da fala, prejuízo na interação social, comportamentos repetitivos e repetitivos. Algumas crianças podem ter algumas hipersensibilidades aos sons, então a gente escuta muito a falar que os autistas têm incômodos com alguns barulhos, foguete, liquidificador, algumas texturas de roupa, pode trazer também como comprometimento como seletividade alimentar, mas é importante ressaltar que, independente do diagnóstico, a investigação precoce, a estimulação precoce é fundamental para ampliar as habilidades dessa criança. Doutor, e essa é a pergunta, é a questão. Eu disse que é um tema que está super em alta. A cada dia sempre está a gente falando, né? Estamos sempre falando sobre o autismo, mas há muito tempo existe o autismo? David, já existem estudos aí há mais de 100 anos, relatos. Vou fazer 40 anos. Na minha época de criança, eu não lembro de ninguém na minha sala, eu não sei se você lembra, na sua sala, alguém com transtorno do espectro autista, né? E já existia. Então, quando eles falam assim, você acha que os números estão aumentando? Eu acredito que o diagnóstico está sendo cada vez mais precoce, a população está sendo mais informada. Eu sou professor do Centro Universitário de Patos de Minas do curso da Unipam. Quando eu me formei aqui na Unipam, eu não tinha a matéria de neuropediatria, então eu tinha pouco conhecimento sobre o transtorno do espectro autista. Quando eu faço essa elaboração de estratégias com as mães, com os pais, através de compartilhando conhecimento através desses de televisão, de Instagram, até mesmo os meus alunos, eu estou capacitando essas pessoas a entender os sinais de alerta. Então, quando eles falam está aumentando a quantidade, eu acredito que o conhecimento está aumentando e o diagnóstico cada vez mais precoce. Se fala de conhecimento, e a gente levando também, fazendo a nossa parte aqui na NTV, em forma de informação. Por mais que a gente debata e fala sobre autismo, tem um mês dedicado a isso, ainda existe, doutor, um preconceito das pessoas? Infelizmente, a gente ainda encontra algumas barreiras, algumas dificuldades de inclusão nessa sociedade, né? Eu falo que a partir do momento que a gente convive com essas crianças especiais, com essas famílias especiais, a gente vê um outro lado da vida, um lado mais humano dessas pessoas. E quando a gente olha para uma criança e eu acabo julgando aquele comportamento, eu acabo menosprezando a luta que essa mãe tem diária, a luta que esse pai tem diário, porque só as mães sabem o tanto que é difícil acordar, levar o filho na terapia, levar ele para a escola, ver uma sociedade que muitas vezes não abraça essa criança ou não inclui essa criança. Então eu acredito que minha missão aqui, a missão dos profissionais da área de saúde, é esclarecer essas dúvidas, lembrando que o autismo não é uma doença, é um transtorno, por isso não tem cura, vai acompanhar essa criança para o resto da vida na vida adulta. Quando eu falo em criança, porque eu sou neuropediatra, mas esse autista vai crescer e vai se tornar um adulto que eu preciso incluir ele na sociedade.
sociedade, para ele trabalhar, para ele estudar. Isso é possível, né? Desde que seja estimulado. E o autismo, ele evolui ao longo do tempo, se não fazer um tratamento, a terapia? Existe algumas situações, David, que se eu não estimular ele, essa criança, cada vez mais existe a possibilidade de regressão de habilidades. Então, uma criança que não era agressiva pode se tornar agressiva, uma criança que tinha um vocabulário que estava melhorando, se eu não estimular ele acaba regredindo esse vocabulário. Então, uma criança que não tinha seletividade alimentar começa a desenvolver seletividade alimentar. Então, aqui eu ressalto mais uma vez a importância da estimulação precoce, a importância da capacitação desses pais e dessas famílias para entenderem o processo de evolução dessa criança, para a gente ampliar essas habilidades. Daqui a pouquinho a gente vai falar também do papel, da importância dos pais, da família. Vamos falar de acolhimento também, que é muito importante, como o doutor aqui falou. Mas falando em estimular, o que seria estimular e por que estimular? Eu falo que o cérebro dessas crianças é como se fosse uma esponja. Quanto mais eu estimular ele, mais ele absorve informações, seja positivas ou negativas. Se eu tenho um ambiente dentro de casa, que é um ambiente tumultuado, de gritos, de agressividade, a chance dessa criança desencadear comportamentos inadequados é muito grande. Se eu estimulo essa criança através das terapias, uma fonoaudióloga para estimular a fala, uma psicóloga para a estimular o comportamento, uma terapeuta ocupacional para trabalhar as atividades diárias desse paciente. Um dos profissionais muito aliado a gente é os professores, a escola está empenhada em ajudar, né, a família. Então tem vários profissionais da área da saúde, o odontólogo, o fisioterapeuta. Então é uma equipe multidisciplinar de acordo com os déficits que essa criança apresenta. Doutor, para quem tem dúvida, principalmente, né, os pais, os familiares, o que causa o autismo? A gente herda os pais? Como é que faz? E por que evolui em alguns casos? Na verdade, David, os estudos mostram que 95% até 97%, os últimos estudos mostram que a causa é genética. Então tem uma alteração genética que a criança desencadeia alguns comportamentos. Pode ter causas ambientais, alguns medicamentos podem causar alterações intrauterinas, né, dentro do processo de gestação, mas a principal é genética. Então existe uma possibilidade de uma mãe ter um filho autista e ela ter outro filho autista. Então existe uma probabilidade maior. Algumas mães, David, até acabam me perguntando, questionando assim: doutor, eu tenho um filho autista, você acha que eu devo ter outro filho? David, essa pergunta, infelizmente, eu não consigo responder. Eu passo essa pergunta para a mãe e falo com ela assim: você está preparada para ter outro filho, independente se ele tem o transtorno do espectro autista ou não? Doutor, eu não estou preparada. A probabilidade existe. Então eu explico para as mães assim: quando a gente tem uma vontade de ter um outro filho, não é o médico que vai decidir, né? Mas ele orienta que existe a possibilidade. Não, doutor, eu não tenho vontade, eu tenho medo dele ter um transtorno, do outro transtorno, eu não tenho a capacidade de me dedicar para 2 filhos com o transtorno do espectro autista. Eu vejo isso uma atitude nobre da mãe, porque se ela reconhece que ela não é capaz de ter um outro filho, né, doutor, consciente, isso é importante, né? Que ela tenha um tempo para dedicar para esse filho. Muito bem, pessoal de casa vai participando com a gente através deste WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Mande a sua pergunta, fique à vontade, aqui a consulta é grátis, viu? Nosso consultório está aberto aí para você com o Dr. Flávio Rodrigues. Já chegaram algumas perguntas aqui que foram direcionadas também no perfil do Actual Hospital e também através das nossas redes sociais. Dr. Flávio, quanto tempo de terapia semanal o senhor considera suficiente? Bom, isso é um tratamento individualizado. Eu tenho crianças com transtorno do espectro autista que não tiveram atraso de fala. Então, não necessariamente eu tenho que indicar uma fonoaudióloga. O tempo dele de terapia vai ser diferente de uma criança que não verbal, né? Que tem um atraso de fala. Eu tenho crianças que não têm agressividade, comportamentos inadequados, que o tempo de terapia dele vai ser menor do que uma criança que está tendo comportamentos inadequados. Eu quero ressaltar aqui, David, que o segredo não está no remédio. Não adianta ficar enchendo o cérebro dessas crianças de remédio. É lógico que a medicação pode ajudar essa criança, mas se eu não tiver estimulação precoce, capacitação dos pais, interação com essa escola, família, escola, terapia,
cada vez mais essa criança vai necessitar de uma carga de terapia maior do que a outra. Mas assim, não tem como eu falar um tempo específico para cada criança. E aproveitando o viés da sua fala, doutor, tem mais uma pergunta aqui da nossa telespectadora. É uma pauta bem ampla, né? Bem atual. Meu filho já toma risperidona, mas ele não dorme à noite. Sobre a medicação, doutor. É importante a gente ressaltar que a associação do transtorno do espectro autista com o distúrbio do sono é muito presente. Porém, a medicação pode auxiliar nesse processo de melhora do sono, mas eu preciso retirar telas, eu preciso criar uma estratégia que chama higiene do sono, evitar alimentos que estimulam essa piora do sono, como refrigerantes à base de cola, doce, aquela família que tem o hábito de ficar acordada até a madrugada, com telas, conversando. Se eu não criar uma estratégia dentro da casa, não adianta eu ficar só enchendo o cérebro dessa criança de medicação, porque essa criança acaba não ajudando. Lembrando, mais uma vez, que o segredo não está no remédio, está em estratégia utilizada dentro do E é isso mesmo, ó, a gente vai, na verdade, vamos até responder, né, pegar o gancho de mais um telespectador aqui familiar. Existe alguma correlação entre crianças utilizarem muito as telas e o autismo? É isso que o doutor disse, né? O que eu explico para vocês que tela não causa autismo. Então a gente tem que deixar isso bem claro. O que pode piorar é a socialização dessa criança. Então quando eu coloco uma criança na tela, muitas vezes vocês podem observar que a criança fica focada na tela e não interage com o seu ambiente. A chance dela desenvolver uma fala, a chance dela desenvolver comportamentos inadequados é cada vez maior por causa que a tela pode trazer alguns prejuízos referentes a esse transtorno. E falando de comportamento, doutor, existem alguns sinais que os familiares, os pais ali, os cuidadores, né, os responsáveis podem observar que dão sinais de ter o autismo? Isso existe. Então é importante ressaltar que tem os marcos do desenvolvimento da criança. Então a criança chegou com 2 anos de idade. Eu já espero que essa criança fale no mínimo de 50 a 200 palavras. Chegou nessa idade, eu escuto muito alguns profissionais da área da saúde, educação e até pessoas que não têm conhecimento de falar assim, mas ele vai ter o tempo dele. Não vai ter o tempo dele. Se ele já atingiu a marca e ele não não tem esses marcos do desenvolvimento. Doutor, então repete em qual idade? 2 anos, por exemplo, 2 anos eu espero que ele tenha, ele fale de 50 a 200 palavras. Por dia. Do vocabulário dele geral. Então, quando eu falo do vocabulário dele geral. Então, quando a criança, por exemplo, com 1 ano e 5 meses, eu chamo ele, Joãozinho, Joãozinho, Joãozinho. O Joãozinho não direciona um olhar para mim. Opa, eu preciso investigar se esse Joãozinho tem uma alteração auditiva, porque às vezes ele está tendo uma perda auditiva aí que a gente está achando que é o autismo e ele tem uma alteração auditiva, ou se realmente ele está tendo uma dificuldade de interação. Aquela criança que fica girando a rodinha do carrinho, aquela criança que tem comportamento de emparelhar objetos, aquela criança que eu coloco ela na escola, a escola me dá uma devolutiva de que ele não brinca com ninguém, que ele não senta para brincar. A socialização, cara. A socialização. Então, para me fazer o diagnóstico de autismo, eu tenho que ter 2 prejuízos, na socialização e comportamentos repetitivos. Eu quero ressaltar aqui que não é toda criança que roda a rodinha do carrinho, ou que emparelha objetos, ou que tem incômodos com barulho, que ela é autista. São só alguns sinais que podem. Exatamente. Então, quando eu pego uma criança, hoje eu atendi uma criança de 3 anos, que ele falava 2 palavras, e que o pai falou assim, mas eu também tive o atraso. Não, mas eu não posso basear no pai que ele teve o atraso, porque a história do pai é há 40, 50 anos atrás. A geração é outra, né, então, doutor? Toda vez que tiver um atraso, independente se vocês têm vocês têm dúvida ou não, procure o neuropediatra, procure o profissional capacitado para ele investigar e falar, mãe, não tem possibilidade dele ter o autismo, ele tem um distúrbio de linguagem, ele tem uma alteração que não é compatível com o transtorno do espectro autista, mas não deixem essa criança de ser estimulada. Lembre-se que tempo é cérebro. Muito bem, existe, né, o especialista, e aqui a gente traz os melhores especialistas em parceria com a Actual Hospital. A gente tem até um videozinho, produção, antes da gente chamar o nosso intervalo, se puder colocar ele aí na tela, mostrando um pouquinho sobre a estrutura do consultório, né? Pode comentar. Isso daí é meu cantinho, eu me sinto muito feliz aí. O Hospital Actual me abraçou quando eu vim de São Paulo para Patos, foi um hospital que me abraçou e eu tenho um orgulho de falar que eu trabalho com eles, uma equipe com vários especialistas, e quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma dificuldade com as crianças, procure o Actual, e procure o Actual não só pela neuropediatria, mas pelas diversas especialidades que o corpo clínico compõe. Muito bem, é isso.
toda essa estrutura à disposição lá no Actual Hospital, que fica na Avenida Paranaíba. Mais fácil você também nas redes sociais, no @Actual Hospital. Muito bem, produção, a gente vai para o nosso intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre autismo aqui no Mais Saúde, na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde aqui no 8.1 Digital, na sua televisão. Participe com a gente, o assunto de hoje importantíssimo. Estamos recebendo o Dr. Flávio Rodrigues, que é neuropediatra. A gente fala sobre o autismo. Doutor, a gente já deu uma pincelada boa sobre o que é, causas e tudo mais. Depois o diagnóstico, como que ele é feito? Como é que chega no caso lá do doutor, lá no Actual? Como é que chega o paciente, a criança lá? Bom, o diagnóstico é clínico, então não existe nenhum exame de sangue, de imagem que vai fazer esse diagnóstico. O diagnóstico é feito pelo médico, mas é importante esse diagnóstico associado com a avaliação com a equipe multidisciplinar, com a psicóloga, com a fonoaudióloga, com a terapeuta ocupacional, com o profissional da educação. Então, quando eu vejo uma criança que tem os atrasos, eu estimulo essa criança, eu encaminho ela para avaliação multidisciplinar e, principalmente, eu solicito relatórios desses terapeutas e eu faço essa avaliação clínica junto com a mãe, uma anamnese detalhada, até mesmo para estabelecer estratégia junto com essa família após uma consulta. Bem, e aqui nos bastidores a gente estava conversando e falando sobre números. Alguns números próximos, né? Vem aumentando cada vez mais o diagnóstico. O último CDC, que é o conselho que faz essa avaliação de transtorno do espectro autista, né, dos transtornos do neurodesenvolvimento, fala em 1 a cada 36 crianças. E eu acredito que esse número ainda vai aumentar, né? Então, quando eu vejo essa avaliação, eu sempre falo com os pais, assim, hoje mesmo eu ainda escutei de uma família que um profissional falou para eles que autismo é coisa da moda. Eu falo com essa mãe que esses pais... Já ouvi falar, doutor, é importante essa fala, porque a gente ouve, existe alguns memes e alguns certos... A gente tem que preocupar com isso. Essa fala do doutor foi muito essencial. Sobre bullying, e hoje com fácil acesso à internet, não se pode brincar com isso. E eu queria ressaltar aqui, Deus, que o bullying é crime. Eu pego pacientes com transtorno do neurodesenvolvimento até com tentativa de suicídio por sofrer bullying na escola. Então, se eu não sou compatível, eu não vejo com isso como é coisa de criança, eu não vejo como isso. E lembrando que eu fazer bullying contra autista ou contra qualquer deficiência, existe um crime que é de capacitismo e que eu preciso denunciar para a gente não generalizar ou achar que isso é normal. A gente não pode normalizar uma situação grave. Quem sofre bullying sabe os prejuízos que tem dentro do cérebro dessa criança e principalmente para essa família que está próxima dele. Muito bem, só para complementar a sua fala mesmo, doutor, muito importante essa sua fala, porque o especialista é o doutor que convive ele todos os dias, tanto com as pessoas quanto com os familiares, né, com a sociedade em si. Muito bem essa chamada de atenção, doutor, mas complementando a sua fala, não tem nada de modismo, nada de moda nisso. Não, de jeito nenhum. São números reais. São números reais e cada vez mais a gente percebe que por se tratar de um transtorno, eu não tenho uma criança igual a outra. Eu estou há 12 anos trabalhando com as crianças, com o transtorno, e eu preciso relatar para vocês, eu nunca atendi uma criança igual a outra. Eu tenho uma criança que tem seletividade alimentar, eu tenho outra que não tem. Eu tenho uma criança que tem atraso de fala, outra que não tem. Por isso que sempre eu falo com os pais que recebem o diagnóstico, que é um momento muito difícil para eles entenderem esse processo, então é muito importante um profissional capacitado para estar esclarecendo essas dúvidas, que nunca compare o seu filho com nenhum outro criança com transtorno do espectro autista, porque vocês vão se frustrar muito vendo situações em que outros autistas conseguem e o seu filho não consegue, e nem por isso o seu filho não vai conseguir. O nosso objetivo no tratamento é estabelecer estratégia para colocar essa criança como um adulto funcional na sociedade, David. E eu preciso ressaltar para vocês, assim, esses pais não vão durar para sempre. Então, quanto mais eu estabelecer estratégia junto com essa criança, essa frase pesa muito para os pais que ficam imaginando como que vai ser no futuro, mas eu preciso ter um pensamento a longo prazo de como eu vou preparar essa criança para o futuro, né? Como que eu vou preparar o caminho dessa criança para ampliar as habilidades. E voltando à sua fala no início do programa, doutor, é aquele caso, tem que ser precoce, tem que ser mais cedo.
Isso, eu falo com os pais assim, que independente se eles aceitam, a aceitação é um momento muito difícil desses pais, porque quando eu tenho um filho eu espero jogar futebol com ele, eu espero sair com ele, levar no balé, e quando eu vejo que essas crianças têm um atraso do desenvolvimento e não está fazendo comportamentos adequados ou não está atingindo os marcos do desenvolvimento, essas mães muitas vezes não aceitam essas dificuldades ou acabam esperando para ver se essa criança melhora. Lembre-se, sozinho ele não vai conseguir. Se essa criança chegou no marco do desenvolvimento máximo do que eu espero uma criança desenvolver e ele não desenvolve, eu preciso acelerar esse processo dele. Mais uma vez eu reforço para vocês, tempo é cérebro, quanto mais rápido, mais desenvolvimento. Repete essa fala, doutor. Tempo é cérebro, quanto mais rápido eu estimular, mais rápido essa criança vai desenvolver. É cérebro e é sério também, né? É sério também. Como que é feito o tratamento? Existem tratamentos, terapias, como é que funciona? Isso, o tratamento principal, David, que eu falo com as mães e com os familiares, é esclarecer todas as dúvidas para essa família. Esclarecer todo o transtorno, esclarecer todo o suporte que essa família precisa, esclarecer qual é a funcionalidade de cada terapeuta, qual é a funcionalidade do psicólogo, qual é a funcionalidade dos outros profissionais da área da saúde, lembrando que o neuropediatra sozinho ele não consegue ampliar habilidades da criança. Essa criança precisa ser estimulada de uma maneira eficaz para a gente ver resultado no tratamento. É isso, muito bem, doutor. Eu vou pedir à produção colocar aí o nosso WhatsApp mais uma vez na tela, para a gente aproveitar aqui os últimos minutos do doutor para você mandar a sua pergunta. Tem algumas perguntas aqui. Quantas consultas com o doutor é possível receber um diagnóstico? Eu recebo isso muito no consultório, algumas mães perguntando: doutor, na primeira consulta você já consegue fechar diagnóstico? É importante ressaltar que se a criança apresenta critérios para me fechar diagnóstico, eu não vou esperar mais uma consulta se eu tenho os critérios para fechar o diagnóstico. Se eu vejo que é uma criança que está respondendo a alguns estímulos e que tem a possibilidade de desenvolver esse cérebro ou que esse cérebro não está sendo estimulado de maneira adequada, eu preciso estimular essa criança, eu preciso colocar ele na escola, estabelecer estratégias e peço uma próxima consulta. Eu falo com os pais que não existe isso na primeira, segunda, terceira, quinta consulta que a gente fecha diagnóstico. Depende de cada criança, né? Isso é muito relativo. E isso é normal, acredito, no seu consultório, né? Os pais com essa ansiedade. Isso. A busca e a ansiedade pela melhora do seu filho, cada pai sabe, né? Mas eu preciso informar para eles que, independente do diagnóstico, essa criança necessita ser estimulada. Muito bem. Tem relação, mais uma pergunta, tem relação com a idade materna? Alguns estudos têm mostrado que a idade materna ou a idade paterna podem apresentar o transtorno do espectro autista. Eu falo que isso não existe nem o sempre nem o nunca, né? Então a gente tem que lembrar muito, porque algumas mães falam assim: mas eu não tenho idade materna avançada e eu tenho meu filho com transtorno do espectro autista. Eu tenho que lembrar que a alteração genética é o principal. Doutor, não pode se falar em cura, essa não é a palavra certa, mas a gente falou muito sobre a evolução. Tem como alcançar 100% da evolução? Eu preciso esclarecer que existem níveis de suporte, a classificação dos níveis de suporte. Eu faço essa classificação a partir dos 4 anos de idade. Então, se a criança tem um atraso de fala, ela nunca vai ser o nível 1, ela vai ser o nível 2. O que significa o nível 1? Que essa criança é funcional, ela consegue fazer as habilidades dela sem o auxílio da mãe. O nível 2, ela precisa de um suporte da mãe, mas a grande maioria das atividades de vida diária, se limpar, comer, fazer algumas atividades, ela consegue. E o nível 3 é aquela criança não verbal que não tem possibilidade nenhuma no momento de fazer as habilidades sozinhos. Então, quando eu pego uma criança com nível 2 de suporte, que antigamente chamava de moderado e que hoje eu não falo mais isso, meu objetivo é levar ele para o nível 1, para ele colocar ele funcional na sociedade. E a criança que antigamente era chamada de severo, que hoje em dia não se fala mais isso, fala em nível 3, eu quero levar ele para o nível 2. O que significa isso? Melhorar as habilidades dele para me colocar ele na sociedade com uma funcionalidade. Lembrando que não tem cura. Então eu tenho
Eu tive um colega de residência em São Paulo que ele se formou em medicina, que ele é otorrino, fez otorrinolaringologista e ele tinha o transtorno do espectro autista. Então eu falo, a gente não vai colocar limites nessas crianças. Primeiro eu preciso estimular para depois projetar o futuro dessa criança. Isso no caso de evolução, doutor. Eu vou te fazer uma pergunta. Acontece de retroceder? Existe. Caso abandonar terapia, Existe. mais ou menos por aí? Exatamente. Então quando as mães falam assim, ele está tudo bem, eu vou parar as terapias. Existe o autismo regressivo, que começa a ter perdas de habilidades devido à poda neural. O que é a poda neural? A perda de habilidades do cérebro. Então, se eu não estimular essas crianças, por mais que eu falo com os pais assim, tá indo bem, não pare terapia, não pare, continue, estamos no caminho certo. Para quê? Para evitar regressão. Então, a regressão que eu falo não é parar de falar, é a criança que não era agressiva se tornar agressiva, a criança que não tinha o transtorno de ansiedade começar a desenvolver comportamentos inadequados. Então eu falo com os pais, assim, o segredo está na terapia. Procurem a terapia, procurem o médico, não deixem de estimular, me procurem no Hospital Actual, que eu estarei pronto para atender todos vocês. Muito bem, eu vou pedir à produção colocar mais uma vez aí na tela as imagens do espaço do consultório e gostaria que o doutor fizesse o convite e o chamamento, principalmente para os familiares, mais uma vez, doutor. Isso, eu queria fazer um aviso importante aqui para as famílias. Não deixem de investigar essa criança que está com atraso. Não fiquem em casa esperando o tempo dessa criança. Se a criança não atingiu os marcos, me procurem o Hospital Actual. Eu estarei à disposição de vocês para esclarecer. Coloco aqui à minha disposição. Eu estou trabalhando na linha de frente da saúde mental em Patos também pelo SUS. Então, se você não tem condição de pagar uma consulta, procurem a unidade básica de saúde, procurem o postinho mais próximo. Não deixem essas crianças sem o auxílio ou sem o suporte adequado. Muito bem, doutor Flávio Rodrigues, muito obrigado. Eu não vou dizer participação, mas por toda a ajuda, contribuição para a saúde melhor de todos nós. Obrigado e espero te encontrar mais vezes. O pessoal pode seguir o seu @ também, do hospital também, fique à vontade. Isso. Quem não me acompanha nas redes sociais, Dr. Flávio Neuropediatra. Tá? Acompanhe o Instagram da Actual também, me coloca à disposição. Agradeço a NTV por essa oportunidade de estar esclarecendo as dúvidas de um assunto tão importante, principalmente autismo não é moda, o autismo está crescendo e precisamos elaborar estratégias para essas crianças para um futuro melhor. Muito bem, espero te encontrar mais vezes por aqui, tá bom? Um abraço a toda a família do Actual Hospital. Muito obrigado. Vamos para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente vai receber aqui o doutor Ricardo Peão, que é psiquiatra e também nutrólogo. Vamos falar de mitos e verdades, vamos falar sobre polêmica da cloroquina. Lembra alguma coisa? Então não sai daí que a gente volta já já. O Mais Saúde está de volta aqui no 8.1 e para você que acompanha também através dos nossos canais na internet. Participe com a gente. A gente volta na segunda parte do programa trazendo um assunto importante. Você esqueceu ou ainda te lembra a cloroquina? Ouvimos muito falar sobre ela, né? Mitos e verdades, as suas dúvidas você tira com a gente através desse WhatsApp que está aí na tela, 999-47-4515, e a gente conversa com quem mais entende, sempre os melhores especialistas aqui no nosso programa. Tenho o prazer de receber aqui no programa ele que é psiquiatra e nutrólogo, o doutor Ricardo Peão. Prazer recebê-lo, doutor, aqui no programa. Satisfação imensa. E é isso, a gente ouviu tanto falar, né, doutor, de cloroquina na época do Covid e tal, mas a gente tem que sempre falar sobre a cloroquina. E o pessoal de casa, se tem alguma dúvida, pode mandar aí pra gente, tá bom? Nosso consultório aqui tá aberto e o doutor Ricardo Peão, sempre muito prestativo, vai esclarecer. Mas para quem só ouve falar do doutor Ricardo Peão pelo nome, não conhece ele de fato, vamos pedir para ele se apresentar. Nada melhor do que assim, doutor. Fique à vontade. É muito bem. Sim, anos fora, completando meus estudos, e aí retornei porque eu amo essa cidade, né? Eu sou formado pelo FMG, a turma que terminou em 88. Felizmente consegui fazer uma residência médica na USP Ribeirão Preto, onde me tornei psiquiatra e psicoterapeuta. E aí, posteriormente, após já estar aqui em Patos, eu consegui também fazer uma especialização em nutrologia pela Abram,
Associação Brasileira de Nutrologia. Isso me ajudou muito nessa guerra. Nutrologia tá em alta, né, sim, doutor? Sim. Mas por que a escolha da medicina e por que a psiquiatria? É o seguinte, aos 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar. E o meu primeiro emprego, digamos assim, formal, foi numa farmácia. E eu fiquei apaixonado ali com os medicamentos, nos momentos de folga, ficava lendo as bulas, aprendi a fazer injeção, medir pressão, tratar algumas doenças básicas, tipo infecção de garganta. Eu acho que ali eu acabei realmente gostando tanto, né? Que desabrochou em mim essa vocação maravilhosa que é ser médico, né? De atuar na saúde. Exatamente. E a especialidade, por que a escolha dela? Então, a psiquiatria, eu fiquei em dúvida há algum tempo entre psicologia e medicina. E aí, por fim, eu optei pela medicina. O trabalho na farmácia me ajudou muito, né? E já a partir do 4º ano de medicina, eu comecei a fazer um estágio no Hospital André Luiz, Hospital Espírita André Luiz, em Belo Horizonte. Um estágio remunerado, que eu precisava sobreviver, né? A barra não estava fácil. E eu fiz estágio lá 3 anos, e aí sim, né? Eu tinha certeza que era isso que eu queria. Muito bem, então a gente começa a partir de hoje uma série de programas, né? O doutor vai estar aqui sempre presente com a gente para a gente falar de vários medicamentos, como o doutor já disse, que se encontrou ali atrás de um balcão, na farmácia, no convívio, no dia a dia. Então acredito que você aí de casa tem muitas perguntas. E o medicamento de hoje é sobre a cloroquina, hidroxicloroquina. Isso. A gente vai falar sobre isso. Qual que é a diferença ou é a mesma coisa, doutor? Na verdade, existe hoje no Brasil o difosfato de cloroquina, que a gente chama de acloroquina. Existe o sulfato de hidroxicloroquina, que é mais usado atualmente. O difosfato de cloroquina, ele é usado basicamente nas redes públicas, pelo SUS, né? E a hidroxicloroquina é que é a mais usada, porque é ela que a gente compra nas farmácias e foi ela que nós mais prescrevemos nessa guerra aí contra o Covid. Mas serve só para o Covid? Parece que o Covid ainda existe, vale a gente salientar. Muito importante a gente falar sobre isso, que o Covid ainda existe, está no nosso meio, a gente tem que se cuidar. Mas serve só para o Covid? Para que serve? Como que atua? A cloroquina, ela é uma droga que já existe há 90 anos. Uma droga super conhecida. E nós temos uma imagem linda da floresta amazônica, por gentileza. Sim, já vamos pedir a produção aí. O doutor trouxe algumas imagens aqui para a gente explicando para o pessoal de casa também. Produção, assim que possível, já pode colocar na tela para o doutor ir explicando. O que tem a ver com a malária? Veja bem. Ela foi descoberta exatamente para o tratamento da malária. E como nós vemos no mapa, no Brasil, em torno de 25% a 30% da sua região, né, que fica na região amazônica, é região endêmica, ou seja, áreas de risco para a malária. Tá aí o verde escuro, né? O pessoal de casa pode se identificando aí. Isso. Essa parte escura, o verde escuro. Tudo aquilo e alto risco. Então toda essa área verde azulada, ela é de risco, ou alto, ou médio, ou baixo de malária. Ou seja, cerca de 40 milhões de brasileiros estão sob risco de malária. E inclusive, isso representa 40 milhões de brasileiros e 100 mil, nós temos 100 mil pacientes de malária por ano. 100 mil. Passa um pouquinho, eu estou arredondando para não estressar o telespectador, né? Para não assustar, nós doutor, vamos falar muitos números hoje. Mas pode ficar à vontade, a gente está aqui para realmente chamar a atenção para quem está acompanhando aí o programa. Muito importante a fala. Pode colocar mais a próxima imagem também, que a gente vai falar sobre o guia de tratamento e vamos explicando, né, tranquilamente para o pessoal de casa entendendo. Parece um pouco complexo, mas o doutor Ricardo Peão aqui vai explicar para vocês aí de casa. Nós vamos simplificá-lo. Esse guia ele é muito interessante porque ele mostra como usar a cloroquina na malária. Nós temos ali naquela faixa de peso 50 a 60, 70 a 80, um grande número de pessoas adultas usando a cloroquina, e já a partir dos 15 anos, ou seja, na verdade, né, a malária é tratada desde criança. Então, em qualquer faixa etária, trata-se malária. E, igualmente, o que nós fizemos no Covid.
Então essa imagem, ela é muito importante, porque nós estamos centrando hoje na questão da guerra contra o Covid, né? Era importante Realmente mostrar esse uso no combate à malária, porque nós temos ali o uso de o equivalente a 800 miligramas de hidroxicloroquina. 800 no primeiro dia de tratamento da malária. No segundo e no terceiro, onde tem sequia ali, é a cloroquina, né? No segundo e no terceiro dia, nós temos o paciente usando 600 miligramas. Esses números são extremamente importantes, por quê? Porque no Covid, o Ministério de Saúde, ele recomendava para a gente o uso de 400 miligramas no primeiro dia, 12 horas após repetir as 400, e a partir daí seria um comprimido a cada 12 horas. Se a gente for comparar com a malária, na malária usou-se o dobro da dose no primeiro dia. E no segundo e terceiro dia, usou 600 miligramas, ou seja, mais do que a que foi usada no Covid, que seria 400 miligramas. Bem mais. Doutor, eu vou... Muito mais. Eu vou aproveitar a sua fala, já que a gente está fazendo um comparativo do Covid com a malária pra gente. E por que houve uma tamanha polêmica quando foi se falar da cloroquina no tratamento do Covid? O que aconteceu que... Sim. Explica pra gente. Eu gostaria de explicar um pouquinho mais adiante, porque eu tenho uma informação mais curiosa ainda, David. Muito me bem. permite? Sim, eu tô passando aqui a pergunta porque veio a calhar. Tem mais imagens? Pode colocar mais Veja bem, nós começamos falando do tratamento da malária, não é? Que é preciso usar uma dose bem mais alta. A próxima imagem, por favor. Vou pedir para a produção colocar aí a próxima imagem. Aqui nós temos a Sociedade Brasileira de Reumatologia fazendo a seguinte recomendação: uma dose de hidroxicloroquina de 5 miligramas por dia, por quilo por dia, para tratar o quê? Artrite reumatoide, lúpus eritematoso, lúpus, e outras patologias. Mas essas duas é que destacam mais. Por quê? No Brasil nós temos 2 milhões de pacientes com essas patologias. E com certeza mais de 1 milhão fazem uso da cloroquina. Você pesa quantos quilos, David? Uns 84,5. Vou arredondar para 80. Tô cheinho, doutor. Não me entrega assim. Não tá não, de forma alguma. Eu vou fazer uma simplificação resumindo para 80 quilos. Sim. Então veja bem, 5 miligramas, você pesa... Você tá aqui não é à toa, David. Olha pra você ver. Vendo? 80 vezes 5, 400 miligramas. Encaixa que seria a dose recomendada para você, caso tivesse lúpus ou reumatismo. Deus o proteja, né? Mas caso tivesse. E sabe durante quanto tempo? Quanto? Anos e anos. Poderia-se tomar essa dose de 400 miligramas da hidroxicloroquina durante anos e anos. É o recomendado. Agora, para se usar no Covid, para se usar o que o Ministério da Saúde recomendou, que seria 400 miligramas, após 12 horas mais 400, e depois mais 4 dias de 400, não podia. É aí que eu mesmo quero saber, o Ministério da Saúde recomendando. Você me entendeu bem? E aí... Muito bem explicado. Mais adiante, nós teremos novidades. Vamos pro próximo, por favor? Daqui a pouquinho... Aí, pode colocar aí, antes da gente chamar o nosso intervalo, mais uma imagem na tela. O que é essa imagem, doutor? Essa imagem é uma imagem de um abscesso de ameba no fígado. Aquela bola redonda preta lá... A palavra que tem A. Isso. Muito bem. Essa letrinha A deixa claro que nós temos ali um abscesso, né? O que é abscesso? O abscesso é uma coleção purulenta provocada por ameba. A ameba, ela fere a membrana do intestino, cai na corrente sanguínea e pelo sistema porta vai para o fígado. Então isso é muito comum. Dezenas de milhares de pessoas no Brasil morrem de abscesso amebiano. Eu ia perguntar se era perigoso. Aí o doutor já disse que é comum. E é interessante. Comum. Dezenas de milhares morrem todo ano de abscesso por ameba.
E aí tem uma grande surpresa no tratamento do abscesso por ameba. O próximo, por favor. Pode colocar a próxima imagem aí, produção. Daqui a pouquinho a gente vai para o nosso intervalo, se estiver no ponto, o doutor concluir. Veja bem, na amebíase hepática, adultos, 2 comprimidos da hidroxicloroquina de 400. Aquele é o equivalente, para não cansar o nosso ouvinte, né? O nosso telespectador, eu estou resumindo. Está bem explicadinho, doutor. 2 comprimidos de hidroxicloroquina no primeiro e no segundo dia. É recomendado, deve ser usado. E depois, durante mais 2 ou 3 semanas, 1,5 comprimido da hidroxicloroquina de 400 miligramas. Você está entendendo que dose extremamente alta de cloroquina? Ali tá falando, ó, pode ser até aumentado, né? Se necessário, exatamente. E crianças, um fato curioso também que está aí indicando para crianças. Crianças, também. Isso mesmo, ou seja, 10 miligramas por quilograma de peso de cloroquina base ao dia, ou seja, criança, gestante, nenhum problema. E criou-se aquela gigantesca polêmica, né? É essa a pergunta. Vou fazer o seguinte, daqui a pouquinho o doutor responde. Já gostei desse quadro. O doutor responde é o nosso próximo quadro depois do intervalo, é bem rapidinho. Não sai daí não, aproveita o intervalo para você mandar sua pergunta aqui pra gente através do nosso WhatsApp, tá bom? Vamos lá então, produção. O nosso intervalo rapidinho e eu volto já já com mais saúde aqui na NTV. Muito bem, estamos de volta com mais saúde aqui na NTV, assunto importante. Estamos falando de cloroquina com quem entende do assunto, recebendo o doutor Ricardo Peão aqui no nosso programa. Eu fiz a pergunta, o doutor responde, está explicando bem explicadinho para você aí de casa, para você entender sobre o potencial da cloroquina e outros medicamentos. É uma série de programas que a gente começa a partir de hoje falando sobre vários medicamentos. E esse é apenas o primeiro. Eu já vou pedir para a produção continuar as imagens e o doutor vai responder no finalzinho. Muito bem, essa aí a gente já passou. Não, essa aí, ó. Essa já vimos, então é a próxima. Isso, a próxima imagem. Dose de ataque. Isso aí, ó. Isso. Muito bem. E olha que interessante isso aí, da farmacodinâmica. Eu entendo que todo mundo que esteve aí na linha de frente combatendo o Covid deveria ter estudado amebíase, além de estudar sobre a malária. Por quê? Aí deixa claro que usou-se doses altíssimas porque é necessário, devido à extensa ligação com os tecidos. Ou seja, você vai tomando a hidroxicloroquina, David, e curiosamente, os tecidos do corpo humano vai sequestrando parte dela, ela vai grudando nos tecidos. Então você toma uma dose, se você tomar uma dose, por exemplo, de 400 miligramas, rapidamente essa dose vai cair no sangue, porque os nossos tecidos têm uma avidez, então sequestra a cloroquina. Por isso, devido à extensa ligação com os tecidos, é necessária uma dose de ataque para obter concentrações plasmáticas eficazes. Certo, é isso que tá dose de ataque, ou seja, uma dose realmente maior, porque senão essa dose inicial fica baixa e pouco eficaz. E complementando ali, a meia-vida da cloroquina aumenta. Sobre a questão da minha vida, vou deixar para um outro momento. Muito bem, então já vamos pedir a próxima imagem. Tem um segredinho aí. Vamos lá, próxima imagem. Sim. E aí nós temos os sinais e sintomas, eu acho melhor passar para a prova. Não, é isso mesmo, tá certo. Veja lá. Isso aí são recomendações, orientações do Ministério de Saúde para tratar Covid. Eu fui denunciado, David, inclusive porque eu estava sendo um charlatão usando medicamentos que não deveriam estar sendo usados. Fui mercantilista e charlatão, me acusaram. Fiquei 2 anos fazendo um tratamento gratuito. Isso me deixou profundamente triste. Muito bem, profundamente pode voltar chocado. A imagem aqui pro... Então ali recomenda o seguinte, recomenda o uso... Pode voltar, por favor? Recomenda-se... no primeiro dia, de 12 em 12 horas, a hidroxicloroquina 400, que equivale ao disfosfato 500, tá certo?
Achei melhor não explicar esses detalhes técnicos pro nosso ouvinte, não, pro nosso telespectador. A recomendação ali da conhecida azitromicina. Isso, inclusive, seria a hidroxicloroquina, veja bem, apenas 400 miligramas da cloroquina e 12 horas após repetia mais 400. E a partir daí, ou seja, uma dose de ataque suave. Mais azitromicina. E tem outros que depois nós fomos complementando. Agora, o Ricardo Peão conseguiu salvar muita gente. E sabe por quê? Porque eu estudei malária, eu estudei amebíase e já de cara eu dava 2 hidroxicloroquina pro meu paciente. Aí aquele sequestro de cloroquina que há pelos tecidos, ele tornou-se irrelevante. Eu consegui excepcionais resultados. Nenhuma pessoa perdeu a vida. Baseado, doutor, só te interrompendo, o pessoal de casa entender, porque a gente falou de muita coisa técnica, a gente mostrou muitos números, que é muito importante, mas o senhor está dizendo que baseado em estudos. Em estudos. Lá no início, como a gente demonstrou aqui. Exatamente. Quando eu recebi a denúncia, quando eu fui denunciado, nos dias seguintes, naturalmente, né, o meu consultório ficou bastante vazio. Isso foi muito bom, porque eu pude estudar. Doutor, mas eu te fiz uma pergunta, mas é mais ou menos isso que o doutor está respondendo. Mas por que gerou tanta polêmica sobre esses medicamentos? Aqui em Patos, no caso, o senhor foi denunciado, enfim. Sim. O senhor já disse aí outros motivos, outras palavras, mas porque isso foi em torno, no mundo inteiro, esses medicamentos geraram suspeitas e gerou uma certa polêmica. Por que disso? Veja bem, responder essa pergunta é um pouco complicado. Podemos adentrar nisso aí? Na sua visão, bem rapidinho, doutor. Sim, do meu entendimento, há uma elite globalista mundial, tá? Que domina o sistema médico no mundo inteiro. Nós estamos numa guerra, no meu entendimento. Nós estamos numa guerra. Eu fui prestar cuidados como um soldado no campo de batalha. Como eu não estou lá combatendo bandido na bala e no que fosse preciso, eu pelo menos falei, vou cuidar das vítimas da guerra aqui em Patos de Minas. Nós estamos numa guerra. Do Covid. Por isso. Só entender, no caso do Covid, viu, gente? É por isso que a verdade não pôde chegar até a maioria dos médicos. Manipulação a partir da MSNBC dos Estados Unidos, em cascata em todo o planeta. Ou seja, não podíamos tratar o Covid-19 como realmente ele merecia. O doutor Vladimir Zelenko, baseando nos estudos do doutor Didier Raoult, ele tratou nos Estados Unidos 500 pacientes com aquele trio: hidroxicloroquina, azitromicina e zinco. Esse trio. E ele não teve nenhum óbito. Ele não teve nenhum óbito. Nenhum óbito. Ele tratou 500, fez um alerta pro mundo. No dia 26 de abril chegou até mim. Eu estava aguardando por isso, né? Uma alma boa, consegui encontrar um tratamento bacana. Aí eu suspeitei, por que aqui em Patos de Minas está morrendo tanta gente, caramba? Aí eu fui investigar. Parentes, amigos foram nos postos de saúde e o pessoal realmente não fazia o tratamento precoce verdadeiro. Quando se fala em tratamento precoce, não é para receitar sintomático, não. Dipirona, paracetamol, um remedinho para tosse, para alergia, entendeu-me? Vai tomar um sorinho, depois vai para casa? Não. O tratamento precoce significava ter a cloroquina na receita, mas a azitromicina, pelo menos esses dois. Vamos pedir para a produção colocar mais algumas imagens? Restam poucas imagens aí para a gente complementar. Não é necessário, não é necessário. As outras imagens não são necessárias. Não precisa? Então tá bom. Doutor, mas aí eu quero fazer... Não é necessário porque usa-se a dose padrão da hidroxicloroquina na fase leve, média e grave. Usa-se na fase grave porque ela tem também propriedades anti-inflamatórias. Bom, vamos salientar para o pessoal de casa, a gente está falando tanto de medicamento e vocês só vão mediante consulta, viu, gente? Isso é importante. Eu recebi aqui uma consulta grátis aqui no programa, como eu disse, mas não é para vocês saírem se medicando, automedicando, não. Cuidado com isso, que a gente está falando tanto de medicamento, o pessoal de casa sai comprando aí medicamento à reveria. Mas, doutor, a pergunta que eu quero dizer, quando a gente fala, e a gente tem que falar isso, essa preocupação que a gente tem com o telespectador, de que se existe também os efeitos colaterais. Olha, eu tratei de 3.000 pacientes. Vou falar da minha experiência, né? Sim, claro. Porque
Eu tive apenas um paciente que ligou para mim, doutor Ricardo, eu tive vômitos após tomar cloroquina. Então, uma irritação do trato gastrointestinal. O vírus, ele já deixa todo o organismo inflamado. Então, ele também provocava náuseas e vômitos, né? Eu fiquei em dúvida, será mesmo? Porque tanta gente tomando e ninguém tem esse problema. Eu pedi para ele, tudo bem, você parte o comprimidinho, parte ele em 4 e toma só 1/4 de cada vez, a cada 1-2 horas, faz um lanchinho leve que vai dar certo. E deu certo. Baseado em estudos. Mas é claro, baseado é isso estudos, mesmo. é Então, vou explicar para o pessoal de casa. Alguns pacientes têm uma leve intolerância estomacal, se você divide, fraciona em 4 doses, né? Nesse caso eu pedi para cobrir com papel alumínio, para o ar, a luz solar, o luz normal mesmo, não deteriorasse, né, a hidroxicloroquina. Muito bem. Em quais outros casos que pode-se usar esses medicamentos? A gente citou aqui alguns, mas tem mais alguns? Não, esses são os principais, né? Esses são os principais. Na artrite reumatoide, no lúpus e outras doenças reumáticas, mas são menos comuns. Eu citei mais como o pano de fundo para o pessoal entender o absurdo que foi. Você está me entendendo? Muitos médicos foram perseguidos no Brasil por isso, estava seguindo as recomendações do Ministério de Saúde. Inclusive, na denúncia que eu sofri, me disseram que eu estava sendo um charlatão porque eu estava usando, receitando medicamentos, digamos assim, proibidos. Isso é um absurdo. É isso, doutor, que eu quero te perguntar. Que pé que está? Teve aí um julgamento? Como é que está essa... Sim. Felizmente, o Ministério Público não viu nenhuma irregularidade e também o Conselho Regional de Medicina, por unanimidade, 6 votos a 0, entenderam que eu tinha o direito de tentar salvar a vida, sim, né? E não cometi nenhuma arbitrariedade, porque inclusive o próprio Ministério de Saúde recomendava, tá certo? Baseado, lembra mais uma vez, em muito estudo, né? Eu fiz, inclusive eu ousei e recebi uma denúncia do próprio Conselho Regional de Medicina Local, porque eu estava, finalmente, o brilhante doutor Zelenko, ele descobriu que seria muito importante usar a hidroxicloroquina inalada nos casos graves. Lembra que eu disse que a hidroxicloroquina, na corrente sanguínea, ela sequestrava os tecidos, iam passando, o sangue passando pelos tecidos, sequestravam a hidroxicloroquina. Então, quando você inalava a hidroxicloroquina, ela ia direto para onde? Para o pulmão. E o pulmão é um autossequestrador de cloroquina. As concentrações pulmonares, elas chegavam a ser 70 a 80 vezes maiores do que nos tecidos. 70. O paciente com falta de ar começava a inalar cloroquina, ele tinha melhoras dentro de 30 minutos. Foi uma coisa fantástica. Como eu já tinha aprendido, né, no tratamento da ameba, no tratamento da malária, que a gente poderia tranquilamente usar até doses maiores, e eu entendi que há esse sequestro, eu entendi tudo. Quando o doutor Zelenko soltou essa novidade para o mundo, imediatamente eu comecei a colocá-la em prática. É isso, muito bem. É por isso que a gente recebe sempre aqui os melhores especialistas e profissionais, cada um em sua área. Mas que bom que tá aí tudo comprovado e tudo passou, né, doutor? E a gente vai sempre aprendendo. E hoje aqui a gente teve uma aula, aprendemos muito, e espero te encontrar no próximo programa. Já tem a pauta do próximo programa pra gente falar de algum medicamento? A pauta eu não me lembro agora. Não, mas a gente vai trazer sempre um medicamento importante e vamos sugerir pro pessoal de casa, porque não? Se você tem a sua dúvida, sugere pra gente através dos nossos canais. Doutor, gostaria de te agradecer. Muito obrigado pela presença e pela explicação também. Prazer bem técnica e bem aqui. Explicadinha. 12, 15 anos atrás, eu estive aqui muitas vezes na NTV, né? Há 4 anos que eu estou desejoso de vir, porque eu tenho novidade na área de neuropsiquiatria. Aí, pronto, já achamos aí a pauta. Como eu estava com um nome sujo, David, eu não podia vir aqui falar sobre a minha novidade. Tem isso não, tem nada disso não. Doutor Ricardo Peon, que honra te receber e conhecê-lo pessoalmente. A gente se encontra no próximo, tá bom? Muito prazer. A você de casa, o meu muito obrigado pelo carinho, pela paciência, pela enorme audiência. Te cuida e até o próximo programa.